Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Sabedoria das Mandalas com a Ju. Eu sou a Ju e nós vamos aqui fazer mais uma leitura. Vai ser uma leitura intuitiva. Eu não dou temas, eu deixo que as mandalas indicam quais serão os temas. E eu fui compelida a pegar esses dois baralhos. Fui guiada, na verdade. Estavam me chamando muita atenção, estavam querendo falar alguma coisa. Então, tem aqui alguma mensagem para alguém, com certeza. Pode ser em toda ou em parte, mas sempre vai ter alguma coisa que pode mudar um pouquinho a sua forma de ver as coisas ou a sua forma de lidar com as situações, ok? Então, eu vou embaralhar. Eu tô sentindo uma certa euforia muito grande aqui nessa leitura, tá? Pode ser que as pessoas que se conectam, sejam guiadas a olhar aqui essa leitura, que elas estejam na expectativa de algo. Não vejo nada com relação a outras pessoas, mas com relação a si mesmo. Não sei se pode ser resposta de algum projeto. Pode ser que esteja ligada à leitura ou não, mas existe uma certa euforia, uma alegria. É até uma coisa muito bonitinha. Desculpa até falar o termo, né, bonitinha, mas que parece uma coisinha assim muito gostosinha de se sentir. Então, se for isso mesmo que tiver com você, não perca essa sintonia, independente do que aconteça, que pode te levar a coisas muito boas, né? Às vezes, os resultados podem não vir exatamente como a gente quer, mas os desfechos podem ser melhores do que aquilo que a gente esperava. Então, fique atento, ok? Fique atento porque tá vindo coisa boa. Agora, abra suas possibilidades para que venha tudo que você precisa. Então, aqui o baralhinho do Osho, que a gente vai deixar aqui, que eu vou tirar de conselho, né? Primeiro, eu já embaralhei aqui a carta, eu vou cortar a carta do corte. Vai ser a nossa carta central. E agora eu vou tirar as outras cartinhas. Esse baralho estava querendo falar. Então, já temos aqui a nossa primeira. Uma coisa relacionada aqui a grupos. Estão vendo, né? As cartas estão fugindo. Você, tô sabendo o que você tá querendo falar. Daqui a pouco eu ajeito. Quero mais duas. Saiu uma. E você, não. Opa! Será que a gente tem parcerias aqui de novo? A leitura anterior também foi. Interessante. Mas vamos ver. Vamos já tirar aqui uma cartinha do Osho também. Eu tô sentindo duas cartinhas aqui, tá? Mas se eu sentir necessidade, eu tiro mais. Nós vamos tirar as duas aqui. Caiu muitas. Agora mais uma. Se tiver barulho, tá, gente? É o vento. É engraçado que esse vento é o vento da praia. Eu não moro muito perto da praia, não, mas às vezes a praia vem visitar a gente. Então, aqui. Pá. Mesa andou. Mais uma que eu quero. Não, veio duas. Quero uma só. Vou ver se é você. Você. Vou deixar aqui do ladinho. Tá? Nossos dois baralhinhos. Então, eu vou deixar você aqui. E vamos arrumar. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó. 3 de ouros. Eu acho essa carta muito legal. Muito legal.
o rei. Rei de ouros. Muita carta de ouros. A gente tem aqui, ó, o julgamento. Nove de paus. Rainha de espadas. Cinco de paus. The Lovers. Os enamorados. Tem. Nós temos até agora 2 arcanos maiores, né? Mais um. The Hanged Man, o dependurado. Essa carta também é muito interessante. E no meio, nossa, nós temos a Torre. Sensacional. Que experiência sensacional essa aqui. Vamos lá. Muito interessante aqui essa pedida. Porque como centro, a gente tem a torre. A torre aqui, para essa história, ela me diz que existe algum rompimento que foi feito com o passado, tá? Acredito eu que seja de um relacionamento, que a gente tem aqui 2 figuras, né? Uma rainha de paus e um rei de ouros. E chegou um certo momento em que os dois, né, não conseguiram mais estar compatíveis. Eu não tô falando de gênero, tá? Tanto faz. Se observa só pelas características, tá? Dessa história. Então, a torre aqui, ela como se ela viesse trazer novamente à tona tudo aquilo que não tem mais como prosperar. Então, havia uma certa incompatibilidade aqui em termos de conjunto, tá? Que é como se esse casal ele já não estivesse mais funcionando bem juntos, em conjunto, tá? E tivesse aqui uma certa necessidade de uma renovação, mas isso não acontecia porque estavam muito presos a histórias do passado, né? Ou amores do passado, ou às vezes a tudo aquilo que perdeu, mas perdeu porque tinha que perder, porque não fazia mais parte da história da pessoa, né? Seja lá quem estiver me ouvindo. Não faz mais parte da sua história, ou não fez mais parte da sua história. Então, por algum motivo se desfez, ou por algum motivo não aconteceu, e você foi levado a outros tipos de relacionamentos, muitas vezes com pessoas muito diferentes de você, mas isso te veio trazer uma noção de que você pode trabalhar ou aprender a trabalhar em conjunto. Há uma certa necessidade aqui de aprender a trabalhar em conjunto, tá? Em prol do próprio crescimento e do crescimento dos outros. Pode ser que em alguns casos isso aqui tenha até envolvimento de triângulos, né? Ou que tivessem mais pessoas envolvidas numa mesma relação, pessoas de fora que se intrometem na relação. E pelo que eu tô percebendo, isso é uma história antiga. É um ciclo que se repete, repete, tá? E sempre tem o mesmo desfecho. Então observe muito bem essa sua história de vida. E perceba que sua vida está ruindo, ou alguma parte da sua vida está tendendo a ruir, exatamente porque existe uma necessidade de você romper com essas histórias do passado, romper com um certo senso de individualidade, romper com a sua própria estrutura para você construir uma nova, para que você aprenda a trabalhar em conjunto. Principalmente em conjunto com você mesmo, com você em primeiro lugar, e depois você dá a chance a mais pessoas participarem, tá? Por mais que o foco aqui seja relação, mas eu também sinto alguma coisa aqui ligada à parte de trabalho, tá? Então, isso pode ser adaptável a essas situações. Pode ser que muitas vezes isso também interfira, esse tipo de relação interfira no seu trabalho. Porque você acaba trazendo sempre os mesmos perfis de pessoas para trabalhar com você, ou você sempre é levado a locais onde existem pessoas que te mostram exatamente a mesma coisa. O espelho dos seus relacionamentos está no seu trabalho. E isso é muito legal. Isso é muito bacana. Que isso é tão forte, essa chamada é tão forte para você que você vê isso refletido em várias áreas da sua vida. E não necessariamente só na parte pessoal. Ou muitas vezes a vida pessoal se confunde com a vida profissional, ou você tem aí pessoas da sua família que trabalham com você. Então, preste atenção, ok? Você vai ter mudanças consideráveis na sua vida se você
aceitar essa ruína, aceitar que essas coisas se desfaçam, que essa torre se desmorone, que todo o seu ego, né, ele seja botado à prova. Isso vai ser muito bom. E se você tiver, né, eu costumo dizer que não é aceitação por si só, mas se você tiver a humildade consigo mesmo de aceitar o seu processo de crescimento, as coisas tendem a ser mais fáceis, tá? Mas não significa, quanto mais você resiste, pior é. Quanto mais você resiste, por exemplo, à queda das suas estruturas obsoletas, daquilo que não é mais, daquilo que te prende muito ao passado, se você colocar resistência, você só vai cavando mais e mais o fundo do seu poço. Então, ao invés de você, por exemplo, aqui na torre, né, de você derrubar tudo e deixar chegar na base, você ainda vai cavucando ainda, vai cavucando, até você não saber mais aonde você vai dar. Mas quando você chega no fundo, você tem que subir de novo. Então, quando você aceita as suas dificuldades, aceita o que a vida está te proporcionando, você só diz ok. Se isso precisa se desmantelar para que eu cresça, para que eu possa ter coisas melhores na minha vida, que eu possa ter melhores possibilidades, que eu possa comigo ter um pouco mais de paz, então ok. Então deixa que essa torre caia e a partir do que cair, eu vou construir uma nova, né? Com uma nova perspectiva, com uma nova forma de olhar as situações. A carta do julgamento aqui, ele já faz isso, ó. Julgamento já é uma carta que fala que muita coisa renasce, muita coisa ressurge, né? Mas aqui você viu, essa carta, ela me traz uma certa alegria. Tem outras cartas que mostram pessoas saindo do caixão, pessoas ressurgindo, né? Essa aqui, ela me mostra como se você seguisse um caminho mais feliz, com música, com companhia, com coisas agradáveis, né? A borboleta aqui trazendo também o intuito da transformação. Então, preste atenção que esse caminho, ele tá com essa proposta mais leve, entendeu? Tá com esse tom mais musicalizado, existe uma certa sutileza nesse processo, tá? Uma sutileza como a música. Então, existem músicas tão sutis que ela deixa você num estado tão pleno, que se você realmente não parar para ouvir essas músicas, você não presta atenção que elas estão tocando, né? De repente elas te chamam a atenção, mas na verdade elas já estão ali um tempão, fazendo companhia para você. É mais ou menos isso que está acontecendo. A sinfonia da sua vida já está te trazendo essas propostas, já está te trazendo essas mudanças. Basta você parar e ouvir e continuar seguindo. E tem uma coisa muito legal aqui, tá? Esse processo de transformação, quando você faz com consciência, você consegue observar mais as opções de caminhos que você tem. E você consegue observar bem por onde você vai seguir. A mudança aqui já passa a ser inevitável. Você não escolhe. Você não escolhe se vai mudar ou não. Você pode escolher aonde você muda. Mas quando você faz isso de forma consciente, você vai ver que se torna um caminho de um aprendizado muito maior sobre si, sobre os outros, e você vai construindo, você vai conseguir remontar e reestruturar a sua vida de uma forma que você não imaginava. Então, segue o conselhinho dessa carta, toque música, ouça música, nos momentos mais difíceis, pare e ouça música, 5 minutinhos, alguma música que te traga uma sensação boa, e deixa que o julgamento vai te trazer o melhor caminho, tá? Ou vai te mostrar melhores possibilidades. Nossa, infinitamente linda essa mensagem que tá aqui, né? E aqui a gente vê, ó, um pouquinho sobre a resistência, né? Você pode lutar, você vai lutar. É como se você não tivesse mais coragem de dar um passo à frente, ou coragem de seguir adiante, onde você já estivesse já bem machucado, né? Pelas relações, pela coisa que se passou, por tudo que não foi, né? Como se fossem batalhas com muitas coisas, com muitas... Pode ter tido muitas pessoas envolvidas, né? Tá aqui embaixo do 3. Então, alguma coisa que pode ter dado aí um certo desgaste para você, você pode ter ficado fatigado, mas você ainda tá ali pronto para enfrentar, né? Tá vendo que o gatinho também tá meio na defensiva, mas tá um pouco mais para cima, mas não vai ter a necessidade disso aqui acontecer, tá bom? Você pode... Solte as suas varinhas, solte as suas armas e só se coloque à disposição do processo, tá? Deixe que as coisas venham e que aconteçam.
Quando eu falo vem e aconteça, é tipo assim, se existe o conflito, você só diz assim, ok, conflito, eu sei que você tá aí. E eu quero focar no que eu posso resolver. E é lógico que aquilo que tiver nas suas mãos e você consiga resolver, você resolve. Aquilo que você precisar de outras pessoas, você faz a sua parte e entrega os resultados. Isso tem muito a ver com julgamento, tá? Você faz e entrega os resultados. Deixa que na consequência vai começar a vir nas situações. Podem vir coisas agradáveis, desagradáveis, mas não importa. O importante é que você comece a sair dessa sua defensiva e comece a caminhar por uma estruturação. Olha a certeza que essa menina tá aqui, ó, essa bruxinha aqui, ó. Dá foco. Isso. Olha a carinha, ela tá com uma cara de satisfação, tipo assim, eu sei bem o que eu tô fazendo. Então, enquanto a torre cai, ela tá plena. Tá aqui dizendo assim, ok, tá ótimo isso aqui. Isso aqui tá muito bom. É uma coisa interessante que tá me vindo aqui à mente, é você... Eu tenho uns amigos que são assim, que eu falo que as pessoas que gostam são os agentes do caos. Quando o caos acontece, elas sentem muito mais prazer, né, que as coisas estejam caos. Então, não que isso seja totalmente bom, mas numa situação como essa, quando você deixa que coisas que não te agradam, não te fazem bem, ou não estão fazendo com que você cresça, ou com que você se desenvolva mais, quando elas caem, você fala assim, cara, esse caos foi ótimo, porque está me trazendo a oportunidade de ver outras coisas, de encarar a verdade, de olhar as pessoas com uma outra ótica, de, né, como a gente fala, parar de tapar o sol com a peneira e ver a verdade em si, ver a verdade das pessoas, ver a verdade das situações, para que eu consiga me remodelar, para que eu consiga realmente ser eu. Então, eu deixo que as coisas aconteçam, eu faço a minha parte e fico pleno em mim, tipo assim, tô pagando para ver. Geralmente isso aqui acontece quando você tem muitos conflitos, muitos litígios e você acaba ficando fatigado, cansado, né? Aqui tá falando de briga. Você começa a ficar enfatigado, você começa a ficar... E você começa a pagar pra ver, não é? Assim, bom, eu vou fazer isso e vamos ver aonde que vai dar. É bem isso que tá acontecendo. Só que aqui só fala o seguinte. Mantenha a sua firmeza em você. Aceite o processo de mudança, aceite o que tá desmoronando e diga assim, ok, isso aqui é porque não me serve mais, então agora eu quero construir uma outra coisa melhor. Só que é óbvio, gente, né? Por exemplo, se você tem uma casa que tá acontecendo muito, enchente, né? Desbarrancou, desmoronou, passou um vento, arrancou o telhado, você vai estudar novamente aquele terreno, aquela disposição, você vai estudar novamente antes, pela sua experiência passada, você vai estudar para que você tenha uma nova perspectiva, para você construa uma casa mais forte, por exemplo. Então, não tem como você continuar construindo uma casa em um solo onde não tem mais condições de ser nenhuma fundação. Aquilo vai desmoronar. Então, é muito do que está falando aqui. Deixa as coisas que não servem desconstruírem, tá? E você volta a estudar novamente, você volte a olhar para que você tenha uma nova estrutura. Se for no trabalho, se for no relacionamento, pega tudo aquilo que não foi tão legal para você, não significa que não funcionou. Significa que ela teve a sua função naquele momento, hoje já não tem mais. Então, é bem essa linha que você vai pensar. Existem coisas que funcionaram lá atrás, hoje coisas mudaram, eu mudei, as situações mudaram. Então, o que eu posso adaptar aquele meu jeito agora com essas situações que estão me chegando, tá? Sensacional! Então, vamos aqui à parte interessante, que é a parte das nossas bases, né? Então, é óbvio que aqui existiu bastante conflito. Mas muitos desses conflitos foi a sua própria alma, a sua própria vida que começou a trazer esses conflitos para você, mais pessoas. Então, às vezes você tinha situações onde você não percebia e de repente tinha várias pessoas envolvidas no mesmo lugar, ou no mesmo convívio, na mesma história. E você não conseguia entender o porquê que tinha tanta pessoa que apareceu da onde. Parece que botou do chão, igual o julgamento, né? Foi botando tudo do chão. Existia aqui, e existe, né? Um caminho. Há uma certa necessidade aqui de se aprender muito sobre as escolhas. Muito, tá? Aprender a escolher. E esse aprendizado não tem jeito, tá? Não tem jeito. Você só faz escolhendo e aprendendo com as suas escolhas.
Você fez uma escolha, certo ou errado, ok. Se ela foi errada, né, ou se de repente ela não te trouxe exatamente aquilo que você queria ou aquilo que você esperava, aprenda com essas escolhas, tá? E toque o barco adiante. A vida não pode parar, porque você de repente não fez uma escolha, você se arrependeu de alguma escolha que você fez e você acaba ficando muito tempo no remorso, tá? Por isso que existe aqui essa conexão entre duas pessoas, né? Porque sempre as nossas escolhas, elas nunca é só pra gente, elas sempre tem mais pessoas envolvidas. Sempre tem. E é como a gente acolhe essas pessoas ou essas situações nas nossas escolhas é que vem os aprendizados em escolher, tá? Então essa carta ela me fala muito aprender a escolher, principalmente aqui, né? E vem logo debaixo da torre, então pega aquilo que realmente para você tem o seu valor. As pessoas que têm realmente valor na sua vida, as pessoas e as coisas que têm valor para você. E não é um valor monetário, mas um valor real em termos de alma, em termos de você chegar e dizer assim, cara, isso aqui me foi muito bom para o meu aprendizado. Se hoje eu estou aqui é por causa dessa pessoa, mas isso não significa que você vai ficar eternamente vinculado a ela, porque aquilo que eu falei aqui, existem coisas que funcionam só durante um tempo, depois elas perdem a sua razão de ser, então as coisas mudam de figura. Desculpa, gente, que tá batendo vento aqui, tá mexendo aqui no celular, então às vezes ele desfoca, mas eu tô sempre observando aqui. Então, existem experiências, existem pessoas que aparecem na nossa vida só naquele momento, para aquela função, e depois elas simplesmente se afastam, ou elas somem, ou simplesmente você não consegue mais ter conexão com elas. É porque ela teve a sua razão de ser, teve a sua importância, e agora tudo se desfaz para que você continue a sua vida, né? Você dissolva aquilo e continue a sua vida. Muitíssimo importante, tá? E aqui eu vou dar uma conotação um pouquinho diferente, né? Fazendo esse passeio, onde você começa com a torre e termina com o enforcado. Pelo amor de Deus. O enforcado, ele fala de uma certa resistência a seguir adiante, tá? Você vê que ele mesmo aqui, ó, ele tá pendurado na vassoura. Mas os cadeados, eles não estão fechados, eles estão abertos. A pessoa pode sair dessa situação quando ela quiser. O enforcado, ele me fala aqui muito sobre você ter uma visão diferente. Você ter uma visão diferente, uma forma diferente de olhar mesmo a sua própria vida. E muitas vezes a gente só consegue fazer isso quando tá de ponta cabeça, né? Quando tá de cabeça para baixo. E é aqui aonde a gente vai tentar nutrir um pouquinho mais o cérebro, né? Procurar olhar com uma ótica diferente, porque aqui, ó, tá vendo? Tá muito nebuloso aqui, ó, esse campo pessoal. É como se a pessoa se sentisse presa, sem estar presa. A chave tá na mão. Dá foco. Isso, tá vendo ali? A chave tá na mão. Então, não existe nada que realmente você não possa fazer para sair dessa situação. Você só precisa se olhar de uma forma diferente, olhar de uma forma diferente para as suas situações, as coisas da vida, para que você saia dessa situação, ok? Isso aqui tem muito a ver com tudo que eu falei até então, tá? Observa. Observa muito toda essa história, toda essa composição, entendeu? Todas essas diferenças, toda a racionalidade, todo o orgulho, todas as formas de tentar se manter, desesperadamente manter as coisas como estão, manter tudo como é. Isso é uma forma de controle. Aí aparece alguma parte mais racional, que tende a um pouquinho mais a... um pouquinho de mágoa, um pouquinho de vingança, mas vem com uma certa justiça, vem trazer um certo consenso de que as coisas muitas vezes precisam se mover, precisam se movimentar. E muitas vezes, quando começa a acontecer esse desmoronamento, a gente se sente realmente estagnado. Como se não tivesse mais o que fazer, e não é assim que funciona. Sempre tem escolhas a se fazer, sempre. Sempre você pode fazer escolhas, tá? E lembrar que todas as escolhas que você tem, saiba colocar com carinho todas as pessoas que podem estar envolvidas nessa situação, ok? E procurar o melhor para elas. Existem coisas que vão ser inevitáveis.
Existem coisas que vão cair de uma forma ou de outra. Coisas vão cair porque precisam cair, ok? Para que torne o seu caminho mais leve, menos pesado, mais harmonioso, com música, com harmonia, e que te faça aprender com as suas escolhas, tá? Que você pode seguir adiante, ok? Muito bonito. Agora vamos ver lá as cartinhas do Osho. Vamos ver o que o Osho complementa pra gente. O que ele fala aqui para nós. Opa! Sensacional! Controle! Que interessante! Pegamos o reizão de espadas. E novamente o 9 de paus. Que é isso? E é engraçado que foi exatamente o que eu falei. Exaustão. Não é? De tudo tá sendo muito desgastante. E ainda assim eu me mantenho em pé, ainda reativo. E aqui pede pra você, chega, dá um basta. Deixa de querer ser tão rigoroso. De querer controlar tudo. De querer que mentalmente as coisas funcionem conforme você gostaria. Pra que ser tão rígido? Olha como é que todos os padrões aqui são rígidos. Você segura com força no mesmo trono. O trono é rígido, é seu, é só você que sabe, é só você que tem o poder, é só você que pode fazer. Não. Aqui, ó. Aprenda a escolher. Aprenda a fazer escolhas sábias. Que existem união, existem parcerias. E o que você faz com isso? Você não pode ter o controle de tudo. A nossa vida é assim, a gente precisa estar sempre gerindo para alguém. Aqui, eu não estou exercendo controle aqui. São vidas de pessoas, é a vida de alguém. Então a minha escolha é, eu prefiro falar a verdade de uma forma sábia. E dizer para você que isso está te causando muita exaustão. Muita. E é por isso que você se sente preso. Por isso que você está se sentindo assim, desestimulado, né? Eu acho que um pouco daquela euforia que eu senti antes, né? E eu falei que é um pouco de coisas sozinhas. Pode ser por causa disso. A euforia é tentar manter tudo sob controle, como está. Mas no fundo, isso está te causando exaustão. Está acabando com a sua motivação. Você está corroendo a sua motivação devagarzinho, devagarzinho. Pá, de grão em grão. Aí depois, na hora que isso aqui aparece, você entra em desespero. Mas olha aqui a carinha da vida. O que ela está fazendo com você, ó. Ela está plena do que está acontecendo. A sua vida sabe o que você precisa. Ok? Sabe muito bem. Então, existem duas formas aqui. Ou você sofre menos e aceita as mudanças. Saiba escolher. Saiba viver com as diferenças, tá? Mesmo com as diferenças muito grandes, existe uma combinação muito boa que se pode trabalhar em conjunto, tá? Para resolver qualquer questão da sua vida. Para ficar junto, para separar, para continuar trabalhando, para continuar fazendo tudo. Não importa a área da vida que você esteja. O seu controle está te dando muita exaustão. Ai, como eu faço? Vou deixar que as pessoas tomem conta? Não é assim, não. Você vai aprender a escolher. Isso é da minha responsabilidade, eu posso fazer. Daqui em diante pertence ao outro. Eu quero, mas o outro não quer. Não tem como prender. Não tem como controlar. O outro não fez do jeito que eu queria. Mas deu o resultado que era devido. Então tá tudo ok. Existe uma coisa na parceria que é você aprender a viver com essa diversidade. É você aprender a trabalhar em conjunto. Ok? Inclusive em conjunto de você, com as suas escolhas, com as suas possibilidades e as pessoas que vão estar ao seu redor. Ok? Sensacional! Eu agradeço muito. Eu espero realmente que tenha ajudado. Pode ser que essa mensagem tenha sido em parte ou em todo para você, ou às vezes existe só alguns pontos que você achou interessante e tirou aqui algum conhecimento.
conhecimento sobre si, alguma coisa que possa ter ajudado. E eu realmente espero que possa ter ajudado. Então, a gente fica por aqui e a gente se vê em breve. Até mais!